Fala, fiel torcedor! Se você faz parte do bando dos loucos por amor pelo Corinthians e ama a Deus acima de tudo, então corre agora mesmo para se inscrever no canal Fiel Gavião News e aperta o botão de gostei nesse vídeo para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso timão. Porque aqui a gente vive e respira o alvinegro paulista como ninguém mais faz. E essa paixão que nos une é o que nos torna invencíveis. Como uma família unida sob o manto sagrado do Corinthians, pronta para enfrentar qualquer tempestade e emergir mais forte, mais gloriosa, mais eterna. Agora prepare-se, porque o que eu vou contar aqui é uma verdadeira bomba que acabou de explodir no mundo do futebol. Algo que vai abalar as estruturas do Sport Rei de forma irreparável, deixar rivais em estado de paralisia total e fazer o coração de cada corintiano bater com a fúria de 1000 trovões. Como se estivéssemos renascendo das cinzas de uma derrota humilhante para conquistar o céu inteiro com uma vingança que ecoará por gerações. Imagine só. Jorge Sampaoli, o gênio tático argentino que transforma times em máquinas de guerra ofensiva, o mestre que já humilhou gigantes continentais com sua filosofia implacável de posse e pressão alta, é o novo técnico do Corinthians. Sim, você ouviu direito, Viel. Isso não é um delírio coletivo, não é uma miragem no deserto da nossa crise atual. É a realidade mais avassaladora que o futebol brasileiro já testemunhou nesta década. Uma contratação que vai reescrever os capítulos mais sombrios da nossa história e catapultar o timão para o Olimpo das potências invencíveis. Uma força da natureza que vai esmagar o fundo do poço onde nos jogaram após aquele pênalti vexatório de cavadinha do nosso atacante, onde o erro feio deixou todos os corintianos envergonhados, com o rosto queimando de raiva e o peito apertado de decepção. Mas agora, com o Sampaoli no comando, essa troca de técnicos promete não só nos tirar dessa lama profunda, mas nos lançar aos píncaros da glória eterna. Porque com ele à beira do campo, o Corinthians não sobrevive mais. Ele domina, ele destrói. Ele ergue taças com uma autoridade que fará os céus tremerem e os inimigos implorarem por piedade. Mas calma aí, não pense que isso surgiu do éter como um presente divino, sem custo, ou não. Isso foi o clímax de uma novela subterrânea nos bastidores, repleta de reviravoltas que fariam o mais tenso dos thrillers de espionagem parecer uma brincadeira de salão. Compactos forjados na calada da noite, pressões que quase quebraram almas e um suspense que manteve o universo do futebol na ponta da faca por semanas intermináveis. Como se o destino de um império estivesse suspenso por um equilíbrio frágil de segredos e ousadias. Vamos mergulhar nessa epopeia colossal, detalhe por detalhe, porque eu sei que você, torcedor fiel até a medula, merece desvendar cada camada, cada sussurro nas sombras, cada gota de suor vertida nessa negociação que mudou o curso da eternidade alvinegra. E eu garanto que você não vai piscar até o fim, hipnotizado por essa trama de conspiração e redenção que só o futebol pode tecer com tamanha maestria. Tudo começou há meses, em uma madrugada gélida em Buenos Aires, quando os primeiros ecos de rumores começaram a infiltrar os corredores mais escuros do mundo das contratações técnicas, daqueles labirintos ocultos onde apenas os visionários mais astutos ousam navegar, longe das câmeras vorazes da mídia e das especulações fúteis que infestam as timelines das redes sociais. O Corinthians, ainda sangrando das feridas recentes daquela derrota humilhante no pênalti de cavadinha, que nos afundou ainda mais no abismo da tabela, com a torcida sentindo o gosto amargo da vergonha coletiva como um veneno que corrói a alma, identificou em Sampaoli não apenas um treinador, mas um salvador, um arquiteto de revoluções que poderia reconstruir o time do zero, transformando a defesa frágil em uma muralha de ferro e o ataque moribundo em um furacão de gols, elevando o alvinegro a patamares de dominação absoluta. E assim veio a decisão irrevogável de ir atrás dele com uma ferocidade que beira o desespero, sem poupar esforços ou concessões. Mas não foi um caminho pavimentado de rosas, fiel. Oh, não! Imagine a cena dantesca. Enquanto o timão traçava sua estratégia com a precisão de um cirurgião em campo minado,
Outros colossos do futebol sul-americano e até da Europa continental rondavam como abutres famintos, exercendo uma pressão que parecia uma asfixia lenta, discando números criptografados na calada da noite para tentar seduzir Sampaoli com visões de projetos milionários e legados dourados que fariam qualquer um vacilar. Teve uma reunião escondida em um hotel decadente nos subúrbios de Calama, no Chile, onde emissários do Corinthians se deslocaram sob capas de anonimato, com passaportes falsos e olhares que varriam cada sombra, encontrando-se com o staff de Sampaoli em uma suíte trancada a 7 chaves, com janelas cobertas por cortinas pesadas e todos os aparelhos eletrônicos confiscados para evitar qualquer vazamento que pudesse incendiar o mercado como um fósforo em gasolina seca, porque um único deslize, um sussurro mal calculado, poderia fazer o castelo de cartas desabar em uma cascata de decepções que nos deixaria ainda mais afundados no poço após aquele pênalti de cavadinha que nos envergonhou perante o Brasil inteiro. Ali as discussões foram como uma batalha campal verbal, com propostas sendo lançadas como artilharia pesada de um lado para o outro, e o suspense era uma névoa densa que sufocava o ar. Sampaoli, em um momento de transição na carreira, após passagens intensas que o deixaram com o fogo da ambição ainda ardendo, escutava com a paciência de um xadrista mestre. Mas os rivais não paravam, enviando mensagens codificadas via aplicativos indetectáveis, oferecendo fortunas que pareciam saídas de contos de príncipes árabes e estruturas de elenco que prometiam o paraíso tático, criando uma tensão que se estendia por horas intermináveis, com pausas onde o silêncio gritava mais alto que qualquer palavra e cada participante sentia o peso do destino pressionando os ombros como uma bigorna invisível, sabendo que o próximo lance poderia selar a salvação ou afundar o abismo em que o timão se encontra desde aquele erro no pênalti que nos deixou de joelhos, envergonhados e sedentos por redenção. Houve uma ligação secreta na escuridão da meia-noite, direto para o telefone pessoal de Sampaoli, onde um representante alvinegro, com voz trêmula de emoção contida, pintou quadros vívidos de uma torcida que é um mar em fúria, de um clube que renasce das cinzas como o Fênix e de um projeto que poderia eclipsar até sua glória na Copa América, enquanto do outro lado da linha, dirigentes de clubes mexicanos e italianos contra-atacavam com promessas de orçamentos ilimitados e elencos estelares, criando uma tensão que durou dias agonizantes, com negociações interrompidas por silêncios que pareciam eternos, como se o tempo tivesse se curvado à vontade dessa trama e os envolvidos mal conseguiam fechar os olhos, sem visões de glória ou ruína dançando em suas mentes. Tudo isso enquanto o fantasma daquele pênalti de cavadinha errado pairava como uma maldição, impulsionando o Corinthians a lutar com unhas e dentes para trazer o homem que poderia exorcizar essa vergonha e nos elevar de volta ao trono. E então veio o ápice dessa sequência épica, o momento em que o caos se transformou em ordem divina. Questões contratuais que pareciam labirintos insolúveis de repente se desataram como nós de uma corda milagrosamente cortada, alinhando-se de forma providencial em benefício do Corinthians, como se os deuses do futebol, tocados pela humilhação coletiva que nos acometeu após aquele pênalti de cavadinha que nos afundou no ridículo nacional, houvessem conspirado para entregar Sampaoli ao Corinthians como um bálsamo para nossas feridas abertas. E ele veio de graça. Sim, você leu corretamente. De graça, sem um centavo despendido em indenização ou multa rescisória. Porque cláusulas antigas em seu contrato anterior com um clube europeu permitiram uma liberação sem custos adicionais, um golpe de sorte burocrática que ninguém ousou sonhar e que pegou o mundo do futebol de surpresa absoluta, deixando os concorrentes roendo as unhas de inveja e o Corinthians celebrando nos porões como se já estivesse erguendo a taça da Libertadores em uma revanche épica contra todos os fantasmas do passado recente. Mas os pormenores desse acordo são de um requinte que desafia a imaginação, fiel. Um contrato de 3 anos, com opção de renovação automática por mais 2, se metas como classificação para fases avançadas de torneios continentais forem atingidas. E o salário baixo, surpreendentemente baixo para um cérebro tático do calibre de Sampaoli, algo na casa de R$800 mil mensais, o que revela o compromisso visceral dele com o resgate alvinegro, priorizando a redenção de um time em crise sobre pilhas de dinheiro, escolhendo o Corinthians pela chance de transformar essa vergonha do pênalti em uma epopeia de vitórias que ecoarão por sempre.
E tem mais, muito mais nessa teia de genialidade. Bônus extratóficos por desempenho coletivo, como 500 mil por cada título nacional conquistado ou por campanhas invictas em clássicos que nos vingam de humilhações passadas. Cláusulas de produtividade que ativam prêmios extras por posse de bola acima de 60% em médias de temporada ou por número de gols marcados superando 80 por ano. E metas ousadas como elevar o time das zonas de rebaixamento para o pódio do Brasileirão em menos de um ano, desbloqueando valores que podem somar milhões e até participações em lucros de bilheteria em jogos lotados pela fiel enlouquecida. Há ainda estipulações de confidencialidade que blindam os detalhes contra a curiosidade mórbida da imprensa e uma cláusula de saída facilitada apenas se o time não escapar do fundo do poço em 6 meses. Mas isso é mero formalismo para um pacto que pulsa com a energia de uma revolução, criando uma rede de motivações que vai impulsionar Sampaoli a derramar o sangue tático em cada treino, convertendo cada partida em uma batalha onde o timão emerge não só